estresse, sem pressionar. Se, procedendo de acordo com a orientação de Deus e em seu ritmo suave e sem pressa, ele não está lá, então não deveria estar lá. Se você perdê-lo, talvez você deve ter percebido. Então, definitivamente procurar desenvolver um naturais ritmo normal, ordenou Deus. Praticar e preservar a quietude mental. Aprenda a arte de deixar ir toda excitação nervosa. Para fazer isso, parar em intervalos e afirmar: eu agora renunciar nervoso emoção it está fluindo de mim. Estou em paz. Não fumê. Não se preocupe. Prática ser pacífica. Para atingir este estado eficiente de vida, eu recomendo a prática de pensamentos pacíficos. Cada dia que realizar uma série de atos destinados a cuidar do corpo adequadamente. Nós tomar banho, escovar os dentes, fazer exercício. De forma semelhante, devemos dar tempo e esforço planejado para manter a mente em um estado saudável. Uma maneira de fazer isso é sentar-se calmamente e passar uma série de pensamentos pacíficos através da mente. Por exemplo, passar através dos pensamentos a memória de um monte alto, um vale nevoado, um fluxo de truta salpicada de sol, luar de prata na água. Pelo menos uma vez em cada 24 horas, de preferência na parte mais movimentada do dia. Deliberadamente parar o que estão fazendo há 10 ou 15 minutos e prática serenidade. Há momentos em que é essencial resolutamente para verificar o nosso ritmo de cabeça, e deve-se enfatizar que a única maneira de parar é para parar. Eu fui a uma certa cidade em uma data palestra e foi recebido no trem por um comitê. E foi levado a uma livraria onde eu tinha uma festa autografando e depois para outra livraria, onde um outro partido autografando foi realizada. Então eles me levaram às pressas para um almoço. Depois de correr através do almoço e foi levado às pressas para uma reunião. Depois da reunião, foi levado de volta para o hotel onde eu troquei de roupa e foi levado às pressas para uma recepção onde conheci várias centenas de pessoas e bebeu 3 copos de ponche de frutas. Então eu fui levado às pressas de volta ao hotel e disse que eu tinha 20 minutos para se vestir para o jantar. Quando eu estava a vestir, o telefone tocou e alguém disse: depressa, temos de apressar-se para jantar. Animadamente eu conversava: eu vou apressar direita para baixo. Corri do quarto e estava tão animado que mal podia obter a chave na fechadura. Apressadamente eu me sentia para ter certeza de que eu estava completamente vestido, e correu em direção ao elevador. De repente eu parei. Eu estava fora do ar. Perguntei-me: o que é tudo isso? Qual é o significado desta corrida incessante? Isso é ridículo. Então eu declarou a independência e disse: eu não me importo se eu ir para jantar. Eu não me importo se eu fazer uma palestra. Eu não tenho que ir a este jantar e eu não tenho que fazer um discurso. Então, deliberadamente e lentamente voltei para o meu quarto e levou meu tempo sobre como desbloquear a porta. Telefonei o homem baixo e disse: se você quer comer, vá em frente. Se você quiser guardar um lugar para mim, eu será para baixo depois de um tempo, mas eu não vou correr mais nada. Então eu removi meu casaco, sentou-se, tirou os sapatos, colocar meus pés em cima da mesa, e apenas se sentou. Então eu abri a Bíblia e muito lentamente ler em voz alta o Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Fechei o livro e teve uma pequena conversa comigo mesmo, dizendo: vamos agora começar a viver uma vida mais lento e mais relaxado, e em seguida afirmei: Deus está aqui, sua paz está me tocando. Eu não preciso de nada para comer, eu fundamentado. Eu comer muito de qualquer maneira. Além disso, o jantar provavelmente não vai ser muito bom.
e se eu estou tranquila agora vou dar um discurso melhor às 8 horas. Então eu sentei lá descansando e rezando por 15 minutos. Nunca vou esquecer a sensação de paz e domínio pessoal que eu tive quando eu saí da sala. Eu tinha a sensação gloriosa de ter superado alguma coisa, de ter tomado o controle de mim mesmo emocionalmente. E quando cheguei à sala de jantar, os outros tinham acabado o primeiro curso. Tudo que eu perdi foi a sopa, que por consenso geral era nenhuma grande perda. Este incidente foi uma experiência incrível da presença de cura de Deus. Ganhei esses valores simplesmente parando, calmamente ler a Bíblia, por sinceramente orar, e por pensar alguns pensamentos pacíficos por alguns momentos. Médicos geralmente parecem sentir que muita dificuldade física poderiam ser evitados ou ultrapassados praticando a filosofia e metodologia da não fumante ou se preocupar. Um cidadão proeminente de Nova York me disse que seu médico sugeriu que ele veio à nossa clínica na igreja, porque, disse o médico, é preciso desenvolver uma filosofia calma da vida. Seus recursos de poder são jogados fora. Meu médico diz que estou me empurrando para o limite. Ele me diz que eu sou muito tenso, que eu fumei se preocupe muito. E concluiu ele, meu médico declara a única certeza de cura é para desenvolver o que ele chama de uma filosofia calma vivo. O visitante se levantou e caminhou pelo chão, em seguida exigiu, mas como no mundo eu posso fazer isso? É muito mais fácil dizer do que fazer. Então este cavalheiro animado passou a dizer que o seu médico lhe tinha dado algumas sugestões para o desenvolvimento desta filosofia calma de vida. As sugestões como delineado foram de facto aconselhável. Mas então ele explicou, o médico sugeriu que eu tivesse as pessoas aqui na igreja, pois ele sente que, se eu aprender a usar a fé religiosa de uma maneira prática, ele vai me dar paz de espírito e derrubar minha pressão arterial. Então eu vai se sentir melhor fisicamente. Enquanto eu percebo prescrição do médico é sensato, queixou-se ele, como pode um homem de 50 anos de idade, de natureza tenso como o meu, de repente mudar os hábitos de uma vida e desenvolver este filosofia calma socalé de vida? Isso de fato parece ser um problema, pois ele era um feixe de nervos excitáveis e explosivos. Ele andou no chão, ele bateu na mesa, sua voz era aguda, ele deu a impressão de um homem profundamente perturbado e perplexo. Obviamente, ele estava aparecendo no seu pior, mas ele estava revelando claramente o estado interior de sua personalidade, e a visão, assim, nos deu uma chance para ajudá-lo através de compreendê-lo melhor. Enquanto ouvia suas palavras e observou sua atitude, eu novamente entendeu por que Jesus Cristo mantém seu domínio notável sobre os homens. É porque ele tem a resposta para problemas como este. E eu provei que fato de repente mudar a linha da conversa. Sem quaisquer palavras introdutórias e começou a recitar certos textos bíblicos, tais como, vinde a mim, todos os que estáis e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, e novamente paz que eu deixo com você, minha paz vos dou, não é como o mundo a dá, dou você. Não deixe seu coração ser incomodado nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. E ainda mais uma vez, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Capítulo 26, versículo 3 e recitou estas palavras devagar, deliberadamente e reflexivamente. Como esta recitação passou, percebi que o meu visitante deixou de ser agitado. Tranquilidade veio sobre ele e em seguida, nós dois sentados em silêncio. Parecia que nós sentou-se assim durante vários minutos. Talvez não tenha sido por muito tempo, mas finalmente ele respirou fundo.
Ora, isso é engraçado, disse ele. Eu me sinto muito melhor. Não é esquisito? Eu acho que foi essas palavras que fizeram isso. Não, não as palavras por si só, eu respondi, embora eles tenham um efeito notável sobre a mente, mas algo mais profundo aconteceu naquele momento. Ele tocou-lhe 1 minuto atrás, o médico com o toque de cura. Ele estava presente nesta quarto. Meu visitante evidenciado nenhuma surpresa a esta afirmação, mas de boa vontade e ímpeto acordadas, convicção foi escrito em seu rosto. É isso mesmo. Ele com certeza foi. Eu senti-lo. Eu vejo o que você quer dizer. Agora eu entendo. Jesus Cristo vai me ajudar a desenvolver uma filosofia calma de vida. Este homem encontrou que milhares crescentes estão atualmente descobrindo, que uma simples fé e prática dos princípios e técnicas do cristianismo trazer paz e tranquilidade e, portanto, novo poder para corpo, mente e espírito. É o antídoto perfeito para fumegante se preocupar. Ele ajuda a pessoa a tornar-se pacífica e assim para explorar novos recursos de força. Claro que era necessário ensinar este homem um novo padrão de pensar e agir. Isso foi feito em parte, sugerindo literatura escrita por especialistas no campo da cultura espiritual. Por exemplo, nós lhe deu aulas na habilidade da igreja indo. Nós mostramos-lhe como fazer o culto na igreja uma terapia. Ele foi instruído no uso científico de oração e relaxamento. E como resultado desta prática, eventualmente, ele se tornou um homem saudável. Qualquer pessoa disposta a seguir este programa e sinceramente colocar esses princípios em prática no dia a dia pode, creio eu, desenvolver a paz e força interior. Muitas dessas técnicas são descritas neste livro. Em alcançar o controle emocional, a prática diária de técnicas de cura é de primeira importância. Controle emocional não pode ser adquirido em qualquer forma mágica ou fácil. Você não pode desenvolvê-lo por apenas ler um livro, apesar de que é frequentemente útil. O único método seguro é trabalhando para ele regularmente, persistentemente, cientificamente, e através do desenvolvimento de fé criativa. Eu sugiro que você comece com um procedimento tão primário como simplesmente a prática de manter fisicamente ainda. Não andar no chão. Não torça as mãos. Não bater ou gritar ou discutir ou andar para cima e para baixo. Não se deixe obter. Trabalhou em uma exaltação. Em excitação, seus movimentos físicos tornam-se acentuados. Portanto, começar no lugar mais simples, isto é, cessando o movimento físico. Ficar parado, sentar, deitar-se. Certamente manter a voz até um tom baixo. Ao desenvolver um controle de calma que é necessário pensar calma, para o corpo responde com sensibilidade ao tipo de pensamentos que passam pela mente. Também é verdade que a mente pode ser acalmado pelo primeiro transformar o corpo quieto. Ou seja, uma atitude física pode induzir atitudes mentais desejados. Em um discurso que relatou o seguinte incidente que ocorreu em uma reunião do comitê que participei. Um cavalheiro que me ouviu contar essa história ficou muito impressionado com ele e tomou a sua verdade ao coração. Ele tentou a técnica sugerida e relata que tem sido muito eficaz no controle de sua fumegante e se preocupar. Eu estava em uma reunião onde uma discussão estava acontecendo, que finalmente tornou-se bastante amargo. Os ânimos estavam ficando desgastados e alguns dos participantes eram decididamente na borda. Observações afiadas foram passadas. De repente um homem levantou-se deliberadamente, tirou o casaco, abriu o colarinho e deitou-se em cima de um sofá. Todos ficaram admirados, e alguém perguntou se ele se sentiu mal. Não, ele disse, eu me sinto bem, mas estou começando a ficar louco, e eu aprendi que é difícil ficar bravo deitado.
Todos nós rimos, a tensão foi quebrada. Então o nosso amigo caprichosa passou a explicar que ele tentou um pequeno truque com ele mesmo. Ele tinha um temperamento explosivo, e quando ele se sentiu ficando louco, ele descobriu que ele estava apertando o punho e erguendo a voz, para que ele deliberadamente estendeu os dedos, não permitindo-lhes formarem um punho. Em proporção à crescente de sua tensão ou raiva, ele deprimiu sua voz e falou em voz baixa exageradas. Você não pode continuar uma discussão em um sussurro, disse ele com um sorriso. Este princípio pode ser eficaz no controle de excitações emocionais, fretting e tensão, como muitos têm descoberto pela experimentação. Um passo inicial, portanto, para alcançar a calma é disciplinar suas reações físicas. Você ficará surpreso com a rapidez com que isso pode reduzir o calor de suas emoções, e quando o calor emocional é expulso, fumegante e se preocupar diminuir. Você vai se surpreender com a energia e o poder que você vai economizar. Você será muito menos cansado. Além disso, um bom procedimento para a prática sendo fleumático ou apático, mesmo indiferente. Até certo ponto, mesmo praticar ser lento. Pessoas assim constituídas são menos propensos a quebras emocionais. Altamente indivíduos organizados pode fazer bem para cultivar essas reações a 1 grau, pelo menos. Naturalmente, não quer perder o afiado, característica de resposta sensível do indivíduo altamente organizado. Mas a prática de ser fleumático tende a trazer uma personalidade com chave, a um emocional equilibrada posição. A seguir é uma técnica que consiste em 6 pontos que eu pessoalmente tenho em tendência de fumos e se preocupe. Sugeri seu uso para inúmeras pessoas que o praticam e achar que é de grande valor. 1. Sente-se relaxado em uma cadeira. Completamente render-se à cadeira. Começando com os dedos dos pés e prosseguir para o topo de sua cabeça, conceber cada parte do corpo tão relaxante. Afirmar relaxamento dizendo: meus dedos estão relaxados, meus dedos, meus músculos faciais. 2. Pense em sua mente como a superfície de um lago em uma tempestade, jogou por ondas e no tumulto. Mas agora as ondas diminuem, e a superfície do lago é calmo e sereno. 3. Passar 2 ou 3 minutos pensando nas mais bonitas e tranquilas cenas que você já contemplaram, como, por exemplo, uma montanha ao pôr do sol, ou um vale profundo cheio com o silêncio de manhã cedo, ou um bosque ao meio-dia, ou da lua em cima de ondulação waters. Em memória. Reviver essas cenas. 4. Repita lentamente, calmamente, trazendo para fora a melodia em cada uma série de palavras que expressam tranquilidade e paz, como, por exemplo, a tranquilidade, dizê-lo deliberadamente e de forma tranquila. B. Serenidade. C. Quietude. Pense em outras tais palavras e repeti-los. 5. Faça uma lista mental de vezes em sua vida quando você tem sido consciente do vigilante cuidado de Deus e recordar como, quando você estava preocupado e ansioso, Ele trouxe as coisas direito e cuidou de você. Em seguida, recitar em voz alta esta linha a partir de um antigo hino: So long teu poder me impediu, com certeza ainda vai levar-me. 6. Repita o seguinte, que tem um poder incrível para relaxar e acalmar a mente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Repita isso várias vezes durante o dia, sempre que você tem uma fração de momento. Repeti-lo em voz alta se possível, de modo que até o final do dia você vai ter dito isso muitas vezes. Conceber estas palavras como substâncias ativas vitais permeando sua mente, enviando em cada área de seu pensamento um bálsamo curativo.
Este é o medicamento mais conhecido para tirar a atenção da mente. Como você trabalha com as técnicas sugeridas neste capítulo, a tendência de fumos e trastes será gradualmente modificada, em proporção direta com o seu progresso do até então poder retirado por este hábito infeliz será sentida na sua maior capacidade para satisfazer as responsabilidades da vida.